Bom dia, graça e paz a todos. Sinto feliz estar nesta manhã abençoada por Deus, onde a graça e a misericórdia nos alcançou. Por isso estamos aqui nesta manhã. Amém? Sou grato a Deus, ao pastor, pela oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus nesta manhã. É um privilégio aprendermos da palavra de Deus, né? E eu gostaria de ler no livro de Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao 25. A versão é a revista atualizada, é isso. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, nos confins de Zebulon e de Náfete, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Náfete, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Então lhe deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguia. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia a Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Irmão, o tema da mensagem de hoje é o reino de Deus. E nós vemos aqui que quem escreve esta carta é o próprio Mateus. Ele escreve esta carta a um grupo de judeus para mostrar para esses judeus que as profecias do Velho Testamento estavam se cumprindo em Jesus. Os profetas que vieram anunciando no Velho Testamento, todas aquelas profecias estavam se cumprindo em Jesus. E Mateus é conhecido como Levi, né, o publicano, o cobrador de impostos, né? Ele teve esta grande visão de Deus de escrever esse livro. E o livro fala sobre a genealogia de Jesus, fala sobre a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição.
Ou seja, é um livro que nós devemos estudar, porque é um livro precioso, tem a sua grande preciosidade no Novo Testamento. Um dos temas que ele aborda é sobre este reino de Deus. O tema do livro principal é: Jesus vem implantar o seu reino aqui na terra. E o livro nos dá uma segurança tão grande e nos faz entender quais são os mistérios do reino de Deus. Cumprindo a profecia de Isaías, nós lemos aqui no capítulo 4 e verso 12 de Mateus, capítulo 4 e verso 12 de Mateus, que João Batista havia sido preso. João Batista, segundo a profecia de Isaías, ele era um mensageiro, o precursor, que vinha preparar o caminho para o Messias, o Filho de Deus. E a mensagem que João Batista pregava lá no deserto, não sei se os irmãos lembram, mas a mensagem era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não é isso? E Jesus, ao ouvir isso, ele tinha 30 anos, e aí, cumprindo a profecia de Isaías, ele começa o seu ministério de anunciar o quê? O reino de Deus. Trazer as boas novas do Evangelho, né? Ele começa pela Galileia, né? E aí, a mensagem que Jesus vem trazer, põe o 17, por favor, Márcia. A mensagem que Jesus está trazendo do Evangelho, olha o que está dizendo. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, o que ele começa a pregar e a dizer? A mesma mensagem que de João Batista: arrepende-se. Arrepende-se. E o primeiro tópico dessa mensagem que eu quero abordar para os irmãos é sobre o que é arrepender. O que significa essa mensagem que João Batista estava anunciando e que Jesus também continuou anunciando, a mensagem de arrependimento. Segundo o dicionário, diz: arrependimento é entristecer, voltar-se, mudança de rumo, mudança de direção, reconhecer a vontade de Deus e reconhecer que é pecador. O que é pecador? O que é o pecado? Pecado é desobedecer à vontade de Deus. Pecado é desobedecer às leis de Deus. Todo aquele que não obedece à lei de Deus, todo aquele que não obedece à vontade de Deus, como o pastor fez uma oração aqui, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todo aquele que desobedece à vontade de Deus se torna um pecador. E o arrependimento é deixar de ser pecador e começar a obedecer à vontade de Deus, que é boa e agradável. Quando nós começamos a ter este arrependimento em nossas vidas, abre-se a porta de um novo nascimento. E aí eu gostaria de rever com os irmãos sobre o que é o novo nascimento. Em João 3, 3:1, diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado um dos principais dos judeus.
um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não pode, ou seja, se não nascer de novo, não pode ver. Ou seja, precisa haver o arrependimento e precisa de um novo nascimento para que veja o reino de Deus. E uma coisa que me chama a atenção é que este homem, Nicodemos, ele era um mestre da lei em Israel. Ele era o guardião da lei de Moisés de Israel. E ele vai até Jesus perguntar sobre o que é esse nascimento. Como está dizendo aí, ó. Verso de número 9. Então lhe perguntou, verso 3 e 9. Capítulo 3 e 9, né? Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Aí Jesus pergunta para ele: tu és mestre em... e não compreende essas coisas? Jesus dá uma bronca, né? Ué, você é mestre e não sabe o que é um novo nascimento? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Verso de número 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida. Nós estamos falando hoje na escola bíblica, né? Tu és mestre em Israel, porquanto você não se arrependeu. E só pode nascer de novo quem se arrepende. Porque quando há o arrependimento, isso não vem de nós, isto vem de cima, isto vem de Deus. Sabe por quê? Efésios 2 e 1. Vamos colocar lá? Efésios 2 e 1. Olha a condição que o homem se encontrava. Olha a condição que o homem se encontra. Ele vos deu vida, estando-vos mortos nos vossos delitos e... Ou seja, todo homem que não se arrepende está morto nos seus delitos e pecado e desobediência a Deus. Aquele que não obedece comete delito. E diante de Deus não tem como nascer de novo. Não nascendo de novo não vê o reino de Deus. A mensagem foi anunciada por Jesus. O próprio Jesus, ele veio aqui anunciar esse evangelho. E o que me chama a atenção, irmãos, puder colocar lá, voltar lá, Márcia? Cláudia, desculpa. Foi falha. Cláudia. Capítulo 5, verso de número... Primeiro, capítulo 5 de Mateus, verso 1. Que, olha só, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele.
Para nós entendermos, irmãos, Jesus, a Bíblia diz que a Ele foi entregue todo o poder nos céus e Ele estava presente na criação do mundo. Ele criou o homem, criou os luminares, o mar, né? O salmista diz que do Senhor é a terra e tudo que há nela. Do Senhor é a terra, dele é a terra. Ou seja, ele é o rei mais precioso e mais poderoso que existe no universo. Este é o nosso Jesus. Ele veio pessoalmente proclamar o seu reino. E ainda mais, volta lá, Cláudia. Jesus subiu ao monte e ele se assentou com seus discípulos. Ele se assentou com seus discípulos, irmãos. Que reino aqui na terra faz isso? Que rei aqui na terra faz isso? Sentar com seus súditos, com seus servos, e poder dialogar, e poder se alimentar junto. Os reis aqui na terra sentam no seu trono e delega. Não é isso? Delega ordens, delega opressão. Não é isso que nós vemos? Eles delegam. Quanto mais oprime, mais ele se sente poderoso. E Jesus, ele veio, sendo o rei mais poderoso do universo, ele se assentou com seus discípulos para ensinar sobre o seu reino. E uma das coisas que nós vemos, que os mistérios do reino não são revelados a todos. Quer ver? Mateus 13 e 10. Mateus 13 e 10. Não são todos que vê o reino, porque para ver o reino precisa nascer de novo. E agora, não são todos que a eles são revelados, que não vê e que não pode ouvir. Mateus 3 e 10. Diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles não lhe é concedido. Verso 13: por isso lhe falo por parábolas, para que vendo o quê? E ouvindo, olha, não são todos que veem o reino de Deus e não são todos que ouvem. Por quê? Por causa do arrependimento. Se não haver arrependimento, não há novo nascimento. Não há novo nascimento, não vê o reino de Deus. E além de não ver, não pode ouvir o reino de Deus. Só pode ter este benefício do reino de Deus quem cumpre estas etapas: arrependimento, novo nascimento. Havendo um novo nascimento, a regeneração, para que possamos ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí Jesus, ele tem o prazer de tratar com cada um de nós, ensinando através da sua palavra. Segundo tópico: quem pode obter os privilégios do reino de Deus? Quem é que pode ter a alegria de usufruir deste reino?
E aí nós vamos lá para Mateus, capítulo de número 5, e verso de número 2 e 3. Então lhe passou a ensiná-los. Jesus disse-lhe: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o... já tomou posse do reino. Prestaram atenção? Todo aquele que segue esses passos e ouve os ensinamentos de Jesus, toma posse do reino dos céus. Já está falando de posse. É dele o reino de Deus. E estes ensinamentos que o Jesus começa, é o primeiro ensinamento que Jesus começa a ensinar aos seus discípulos. São ensinamentos de felicidade. Não são ensinamentos de maldição. São ensinamentos de alegria. Põe o 5,12. Olha só, olha o que ele diz no 5,12. Alegre-se, exalte-se, porque é grande a sua recompensa pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. No 5,1 está dizendo assim: bem-aventurado são os pobres porque deles é o reino dos céus. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado significa muito feliz. Como pode uma pessoa ser pobre de espírito, ser muito feliz? E está dizendo aí no verso do número 12: alegre-se, regozijai-vos, né? Alegre-se e exalte. Exalte significa louvem. É uma ordem do próprio Jesus, está dizendo assim: alegre-se, se anime-se, jubile-se. É uma ordem do próprio Deus. Seja muito feliz em ser pobre de espírito. E isso, irmãos, tem um significado muito grande. Porque o povo de Israel não entendeu isso. Muitos discípulos também não entenderam os mistérios do reino de Deus. Muitos discípulos brigavam entre eles, querendo quem que é o maior no reino de Deus? Quem que é o maior? Eu vou sentar à direita e eu vou sentar à esquerda. E aí Jesus está dizendo assim: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Mateus 5,3. Bem-aventurado os pobres de espírito. Eles estavam brigando entre eles. Jesus pega uma criança, põe no meio deles e diz: o maior no reino dos céus é igual a esta criança. A criança é pobre de espírito, não é pobre de espírito? É o pai e a mãe que estão ali ensinando, né? Não é? Ensinando todos os passos. Ela depende do pai e da mãe. Ela é totalmente dependente do pai e da mãe. Jesus está dizendo assim: olha, vocês têm que ser dependentes. Em tudo, como uma criança. Não é ficar brigando entre vocês para ver quem é o maior no reino dos céus. O livro de Mateus também diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida. E o que é o reino dos céus, então? O reino dos céus é para aqueles que se humilham. Para você tomar posse deste reino, precisa se humilhar.
E Jesus, o que me chama a atenção, irmãos, aqui, que ele se humilhou. Ele, todo-poderoso, ele criou os céus e a terra, ele se assentou com os seus discípulos no monte. Não foi nem num palácio, não foi nem num trono. Ele se assentou em cima do monte, com os seus servos, com os seus súditos. Ele se alimentava junto com eles, demonstrando na prática o que é ser humilde. E podemos ver, através dessa humildade, que ele começa a ensinar: olha, vocês precisam ser pobres de espírito. Anos atrás, muitos anos atrás, as pessoas entendiam esta mensagem pobre de espírito como se fosse alguém desprovido de riquezas materiais, alguém miserável mesmo, como se fosse um mendigo que dependia de esmola. Mas aí os estudiosos acabaram entendendo que, como um mendigo pode ser amaldiçoado se receber alguma esmola. Quer dizer, se eu der esmola para um mendigo, eu vou ser amaldiçoado? Ele vai perder as bem-aventuranças, porque está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Se ele recebe uma esmola, ele perde esta bem-aventurança? Ele será amaldiçoado. Então entendemos que ser pobre de espírito não é ser desprovido de riqueza. Então o que significa ser pobre de espírito? Lembra lá que Jesus pegou uma criancinha e colocou no meio dos discípulos, mostrando para eles: olha, vocês estão brigando aí pelo o melhor cargo na igreja? Vocês querem aí um cargo de destaque na igreja? Vocês querem aí um cargo visível na igreja? Olha, não é isso que eu estou pregando e ensinando para vocês. E o que eu estou ensinando para vocês é que vocês sejam humildes. Humildade. E quando nós se humilhamos, é um sinal de reconhecimento que Deus tem todo o poder nesse reino. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada diante de Jesus, quando nós chegamos diante de Jesus sem vaidade, sem arrogância, sem questionamento, sem cobrança, sem acusando Jesus, como hoje algumas religiões dizem: eu determino. Não, Jesus não está dizendo isso aqui. Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo aqui para nós que nós precisamos entender o que Ele representa neste reino, qual que é o poder neste reino. Quando nós chegamos como a parábola, lembra lá a parábola do fariseu e publicano? O que o publicano diz? O que ele fala? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque sou pobre, pecador. Sou um pobre pecador, sou miserável. Eu não me atento para a sua ordem, eu não me atento para a sua vontade em minha vida. Tem misericórdia de mim. Quando nós nos direcionamos a Jesus, dizendo essas palavras, nós estamos reconhecendo que Ele é Rei. E quando eu reconheço que Ele é Rei, eu tomo posse do seu reino. Eu entro neste reino, eu começo a ter os privilégios do reino de Deus. Mas é preciso eu se humilhar, eu preciso
ser pobre de espírito. Pobre de espírito é eu saber que eu não posso fazer nada se Jesus não fizer por mim. O salmista Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fazendo isso, nós estamos reconhecendo que Jesus é Rei, Ele é Senhor. Nós estamos nos submetendo a ser seus servos. E olha aí, João 15, 10. João 15, 10. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. 11. Tenho-lhes dito estas coisas. Para o quê, irmãos? E a alegria seja? Oh, Deus. Lembra que ele falou assim: alegre-se, se exalte, louvem. Quem for humilde é bem-aventurado, ou seja, vai ser muito feliz. Olha aí, está dizendo aí: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, não adianta o homem procurar alegria e felicidade em outro lugar que não seja em Jesus. Não adianta. Não adianta, não vai ter alegria completa. Se nós olharmos para o mundo, irmãos, olha o que está acontecendo no mundo. Um caos, não é isso? Pode haver o homem mais rico da face da terra, não vai ter alegria completa. Porque nós somos criados para que a alegria seja completa em Jesus. Não há outro lugar. Irmãos, lembra daquele caso, daquela Susana von Richthofen? Lembra? Que ela matou o pai e a mãe para buscar alegria, felicidade, no amor. Segundo ela, era o amor. Vale tudo para conquistar o objetivo. Esta é a lei do mundo. Vale tudo. Maquiavel já dizia, né? O fim justifica os meios. O fim. Se eu faço para satisfazer a minha alegria, está valendo. E muitos hoje talvez esteja colocando a sua confiança no mundo político, como os judeus lá, né? Eles não aceitaram Jesus porque eles esperavam um rei que fosse libertar eles da opressão de Roma, né? Libertar eles da escravidão. E no tempo de Roma já existia corrupção na política, já existia miséria, já existia violência, já existia o mal atuando em todos os sentidos, como nós vemos hoje nos dias atuais. Jesus está dizendo para nós: há um reino preparado para você, isento de todas essas aflições desse mundo. Há um reino que te espera. E esse reino, você pode tomar posse dele hoje, ser alegre hoje, viver em alegria hoje, regozijar em alegria hoje, também no futuro. Porque Mateus 25, 34. Mateus 25, 34.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Jesus tem um reino preparado para você. Jesus tem um reino preparado para mim, e não é deste mundo. João, quando viu a revelação do reino de Deus, ele não tinha como comparar, não tinha como transmitir para nós tão grande maravilha que era. Ele diz que as ruas eram de ouro, os mares eram de cristal, mas isso não se compara com a grandeza do reino que nos espera. Irmãos, todo o reino passa, todos morrerão. Onde está a Babilônia? Onde está Roma? Onde está o mundo Pérsia? Tudo vai passar. Tudo aqui é passageiro. Mas há um reino que é eternamente e está reservado para mim e para você. Tomamos posse. Olha lá, então o rei dirá, o rei Jesus, é o rei Jesus. Ele dirá para os seus súditos, aos seus servos, aqueles que aceitaram a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Está dizendo, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha benditos do meu Pai, venha herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E este rei é um rei seguro. Ele não passa, ele não vai ser destruído, ele não vai ser destronado, vai ser eternamente. Tomamos posse desta herança que está reservado para mim e para você, meu irmão. Tomamos posse disso. O próprio rei veio transmitir para você essas boas novas. O próprio rei, ele sabe a sua necessidade. Se você clamar agora, ele ouve. Se você pedir a ele agora, ele ouve, ele está com seus ouvidos atentos. Cabe nós entender se nós estamos ouvindo, ou estamos vendo, ou estamos tomando posse deste reino. É anunciado para nós este reino hoje. Que Deus nos abençoe. Pastor, vamos ficar em pé, vamos orar. Receba esse reino, entre nesse reino com arrependimento, com humildade. Aí nós nos colocamos na presença dele. Fecha os teus olhos, abra teu coração para esse Senhor. Ele está aqui. Nós estamos agora diante do trono da graça. E nesse trono está sentado o nosso rei. E esse rei, ele recebe todos igualmente. Dos pequeninos até os grandes, todos têm igual acesso a ele. E a mesma misericórdia. A mesma misericórdia. É isso que nos traz confiança. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não é um rei distante. O Senhor não é um rei que está longe, inacessível, mas o Senhor se assenta com os súditos do Senhor. Obrigado. O Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor é um rei de misericórdia. Obrigado, Senhor, obrigado. E nessa manhã abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, cada irmão e cada amigo que entrou nesse lugar, aqueles que estão em casa, que hoje, Senhor, se lembrem que o mundo parece, Senhor, um caos, mas existe um rei reinando, um rei assentado no trono, e nós somos parte desse povo. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua imensa graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, abençoa a tua igreja nessa semana que começa, e que a graça do Senhor Jesus,
que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.